Como vai você? Nesta aula, a gente vai estudar a seção Objetivos de um projeto de pesquisa. Apesar do projeto, geralmente, ele ser apresentado, ele ser escrito na sequência título, resumo ou abstract, introdução, objetivos, material e métodos e assim por diante, um projeto não é escrito nesta sequência. Isso tem que ficar claro para vocês. Não tem como escrever título, resumo, introdução ou qualquer outra seção do nosso projeto sem antes a gente definir quais são os objetivos, qual que é a nossa proposta de trabalho. Na verdade, os objetivos são a base do projeto de pesquisa. Qual é o ponto de partida para estabelecer o objetivo da nossa pesquisa? Tem que ficar claro que o pré-requisito essencial para todo cientista é a curiosidade. Por isso que eu coloquei a foto aí de uma criança, né? Uma criança curiosa. Toda criança ela traz consigo a curiosidade. E a gente, como cientista, a gente tem que deixar isso bem vivo dentro da gente, essa curiosidade. Você deve se envolver emocionalmente no enigma que o move para a pesquisa. Assim, você não vai medir esforços para executar sua pesquisa com afinco e ser crítico o suficiente para encontrar respostas. Questões de cunho social, ou seja, aplicabilidade, tecnologia, elas são muito importantes, mas não deve ser a única referência para a questão de temas e objetivos de projetos de pesquisa. A ciência ela é muito mais ampla, ela é muito mais do que desenvolver aplicações tecnológicas. Há importantes indagações científicas que não têm uma aplicação imediata na sociedade, mas uma pesquisa que não tem aplicabilidade hoje, ela pode vir a ter aplicabilidade futuramente. Uma vez estabelecido o objetivo do seu projeto, dedique-se com afinco para o seu desenvolvimento. E para conseguir concluir esse seu projeto, você pode fazer parcerias com grupos de pesquisas, ou mesmo dentro do seu laboratório, ou ainda solicitar auxílios de agências de fomento. Por exemplo, em São Paulo nós temos a FAPESP, em Minas Gerais tem a FAPEMIG, tem o CNPq, etc. Há, inclusive, instituições de fomento internacionais que financiam projetos de pesquisa brasileiros, a exemplo da Bill e Melinda Gates Foundation. Uma vez que você estabeleceu os objetivos da sua proposta de trabalho, entenda que a execução da sua pesquisa deve ser impecável. E para conseguir isso, analise técnicas, protocolos, procedimentos de análise em artigos científicos de revistas de nível internacional. Mais uma vez, oriento você a buscar por informações em inglês. Independente da nacionalidade do cientista, a comunicação é sempre no idioma inglês. Supere esta barreira se o idioma for um problema para você. Verifique se o periódico científico é indexado ao Web of Science, se faz parte do Journal Citation Reports, comumente chamado de JCR, e qual é o fator de impacto daquele veículo de publicação. Sem leitura constante, você irá pecar na qualidade metodológica no seu projeto de pesquisa. Para a gente estruturar o objetivo de um projeto de pesquisa, antes de mais nada é necessário termos clareza
sobre o que são variáveis, além de conhecer os tipos de variáveis existentes, classificar as variáveis. E para explicar o que são variáveis, é mais fácil eu dar alguns exemplos. A altura de uma pessoa é uma variável. Quando registramos a variável altura, registramos cada pessoa dentro de uma amostragem. E a variável é a representação de algo que existe. A medida da altura de cada pessoa da amostra nos dá valores que, no conjunto, representa aquela variável. Pode ser, por exemplo, o conjunto representado pela média da altura daquela amostragem. E, além da altura, outros exemplos são peso, volume, dureza, acidez, aprendizagem, memória, depressão, pressão arterial, dentre outros exemplos. Sabendo definir o que são variáveis, o próximo passo é saber classificá-las. Sem estes conceitos, o cientista não consegue abordar os problemas de pesquisa e tampouco interpretar resultados para elaborar conclusões que sejam relevantes para a ciência. O primeiro item é variáveis operacionais e variáveis teóricas. As variáveis operacionais são aquelas que a gente pode registrar diretamente, ou mesmo utilizando aparelhos específicos. As teóricas são as que inferimos a partir das operacionais. Cada operacional ou conjunto dessas operacionais, temos as variáveis teóricas correspondentes. Uma variável teórica você não consegue registrar diretamente. Você consegue inferi-la com as variáveis operacionais. Quer exemplos das variáveis teóricas? Aqui vão algumas. Frustração, crescimento, velocidade, são alguns exemplos simples. A pergunta que fica é: o que registrarei? Variável operacional. Para visualizar tal variável teórica, o segundo item é variáveis independentes e variáveis dependentes. Essas variáveis existem apenas nos casos em que investigamos relações de interferência entre as variáveis. Se não há relação de interferência entre elas, não faz sentido esta classificação. Se supomos, por exemplo, que o nível socioeconômico afeta a felicidade das pessoas, então o nível socioeconômico é a variável independente e a felicidade é a variável dependente. Algumas vezes podemos trabalhar com relações circulantes. Por exemplo, se o comportamento do consumidor, a variável X, afeta o preço do produto, a variável Y, o preço do produto, Y, também afeta o comportamento do consumidor, X. Mesmo havendo relação circular, o seu projeto pode estar interessado em avaliar somente a relação de um dos lados. O item 3, variáveis necessárias e as variáveis suficientes. Como o próprio nome diz, as necessárias são imprescindíveis para certos acontecimentos. Por exemplo, sem luz apropriada, não há fotossíntese. E sem combustível, o motor não funciona. Nestes exemplos, a primeira é sempre a variável necessária. No caso da variável suficiente, ela sozinha promove ou permite algo. Um medicamento pode ser suficiente para eliminar a gripe. Uma temperatura máxima pode ser suficiente para desnaturar certas proteínas. A classificação das variáveis é fundamental
para a montagem de um projeto de pesquisa. De acordo com o que você supõe no objetivo, ela nos ajuda a identificar elementos importantes para o teste de hipótese ou para o registro da variável a ser caracterizada. Se supomos que certa droga é suficiente para controlar determinada doença, qualquer que seja o caso, ela deve promover esse efeito. Se julgarmos que ela seja necessária, mas não suficiente, qualquer medida deve contemplar essa droga. Porém, ela deve estar associada a outras medidas para que o resultado seja obtido. Com essas relações lógicas, fica mais fácil trabalhar com os objetivos do projeto de pesquisa. A definição das variáveis ela é importante tanto para o planejamento do projeto de pesquisa, quanto para a estruturação de um artigo científico. As variáveis operacionais geralmente estão presentes na metodologia e nos resultados de um estudo, uma vez que representam a base das evidências científicas. Algumas vezes são requisitadas também na discussão. As variáveis teóricas, elas são utilizadas no título, na introdução, no objetivo e na conclusão. Isso quer dizer que a ciência visa as variáveis teóricas, mas precisa das variáveis operacionais para se referir às teóricas. Na ciência, nós registramos as variáveis operacionais, que são suficientes para se inferir conceitos, ou seja, variáveis teóricas. Com os conceitos de independência e dependência, sabemos que existe uma suposição de interferência entre as variáveis. Além disso, as variáveis independentes devem ser caracterizadas no material e métodos, enquanto as dependentes aparecem nos resultados. Na construção de frases, objetivos e títulos, é geralmente aconselhável que, havendo esta relação de interferência, apresentemos primeiro a independente e posteriormente a dependente. Assim, prefira dizer placas de gordura entupiram as artérias, em vez de inverter a ordem natural dizendo as artérias foram entupidas por placas de gordura. Muitos começam a pesquisa pensando naquilo que quer quantificar ou qualificar. Pensam nas variáveis e como acessá-las. Criam situações que cruzam algumas variáveis e quase ninguém fez isso antes. Então, se quase ninguém fez isso antes, deve ser inédito. É possível até que se acerte em algum momento, mas não é a proposta de uma atividade racional, que, pelo seu método, pressupõe aumentar as chances de acerto. A ciência não cresceu dessa forma. A pesquisa científica é uma atividade específica, usando a metodologia científica, que visa a responder perguntas, oferecendo solução à problemática existente. Portanto, não há pesquisa se não existe pergunta. Esse é o primeiro passo. Quando usamos a metodologia científica para responder à pergunta, então estamos fazendo uma pesquisa científica. A metodologia científica deve abranger tanto questões específicas de procedimento para a montagem dos estudos, quanto procedimentos teóricos para entender fenômenos a partir das evidências obtidas. Tenha em mente que perguntas medíocres levam a pesquisas medíocres, e perguntas interessantes podem levar a estudos interessantes. Se segue um pequeno protocolo para lhe auxiliar a fazer perguntas e assim construir os objetivos do seu projeto de pesquisa. 1. Como é X? Ou seja, a caracterização de X. Buscamos a caracterização de X. 2.
Que fatores causam ou afetam X? Ou seja, causas e agentes interferentes. 3. Como esses fatores afetam X? Ou seja, a busca por mecanismos. 4. O que X afeta ou causa? Ou seja, busca por efeitos. 5. Como X se desenvolve no tempo? Ou seja, buscas pela história, interferências do tempo. 6. Que aplicações decorrem de X? Ou seja, busca por tecnologia, aplicação. Evite o erro de muitos que fazem pesquisa indo a campo para coletar dados. Coleta uma série de coisas e só depois vem o que consegue extrair de tais informações. Isso é pura falta de planejamento na ciência. Recomendo que tenham o hábito de ler artigos de revisão e artigos de ponta para lhe auxiliar a fazer perguntas de qualidade para a construção do seu projeto de pesquisa. Sem leitura, não há planejamento adequado.